Chegou o grande dia de eu falar de Ugly Kid Joe pela segunda vez. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre um disco deles que é muito importante, que é o America's Least Wanted. Procurem, por favor, se vocês se interessam por esse assunto. Mas vamos lá. Hoje eu vim trazer 15 músicas para você levar a sério essa banda. Muita gente acha que o Ugly Kid Joe é uma piada, tipo um Mamonas Assassinas. Inclusive eu ouvi isso de um amigo e eu tô aqui para mostrar que não é. Então eu vou mostrar as 15 melhores músicas de acordo comigo, óbvio. E vamos começar aqui com a minha lista. Eu fiz uma listinha, foi difícil fazer, viu? E vou começar então com uma música de 2012, que foi quando eles voltaram, né? Depois de 17 anos, se eu não me engano. Não, depois de 15 anos fora, eles voltaram com esse EP, Stairway to Hell. Stairway to Hell, isso. E eu vou colocar aqui a segunda música, You Make Me Sick. Saca só. Olha o riffzão. Não tem nada a ver com o que vocês conhecem de Ugly Kid Joe, né? Muito bom pra mim, tem levada, tem riffzão, o vocal é bom pra caramba. O Whitfield Crane, que é o vocalista, canta demais até hoje, ó. A gente já tá aí 12 anos depois desse disco e os shows da banda são muito bons, o cara sempre entrega tudo. E eu pude ver a banda na turnê desse disco aí de 2012, eles vieram no Brasil, foi o segundo melhor show da minha vida, porque o primeiro foi deles em 1994 no Hollywood Rock. Então o Ugly Kid Joe pra mim tem os dois shows que eu mais gostei de ver na minha vida. Vamos lá, vamos seguir com a lista. Depois a gente tem aqui do disco Motel California, que é de 96, foi o último antes deles acabarem. Eu coloquei a última música do disco, que é essa 12 cents. Aqui, ó. 12 centavos. Não é uma balada, é uma música calma. É uma música no estilo daquelas músicas acústicas do Black Sabbath. Eu acho muito bonita ela. Outro lado da banda também, que pouca gente conhece. Esse disco tem uma curiosidade que eles gravaram num esquema meio caseiro. A capa faz, né, a brincadeira com o Hotel California do Eagles. E foi um disco meio que autoproduzido e eles mesmos se virando pra gravar, porque eles tinham grana nessa época ainda, proveniente lá da Everything About You, aquele sucesso que eles fizeram em 92. Mas vamos seguir com a lista aqui. Desse mesmo disco, a primeira, It's a Lie. Saca o riff, que já começa a bateria e baixo. Nessa época, esse é o segundo disco do baterista Shannon Larkin, que é muito foda. O cara é um fenômeno da bateria, assim. E o baixista, Cordell Crockett, que é também parte integral da identidade sonora da banda. Infelizmente ele não tá mais. Ele saiu, deve fazer uns 2, 3 anos. Acho que 2 anos. E não ficou claro, teve algum problema com polícia e a banda não declarou nada, tá muito estranho. O disco que vai sair deles tem participação do cara, porque ele gravou antes de ser preso, pelo que eu entendi, mas, bom, vamos ouvir esses dois caras tocando junto. Tem guitarra aqui, riffzão. Esse disco aí é de 96 e quando saiu eu já era muito fã e eu fiquei muito desapontado. Eu não tinha uma cabeça para entender isso ainda. Foi um impacto meio negativo, principalmente por causa disso. Eu tava esperando um negócio mais melodioso e tal, e chega meio um alternativo anos 90 ali, meio red hot, meio cansado. Sei lá, não entendi nada, meio irônico demais pra minha cabeça ali. Mas hoje eu adoro. No período que eles ficaram inativos,
Esse era o último disco, então eu tive que ouvir ele muito, assim, era o que tinha. Tem poucos discos a banda, então eu escutei muito. Esse disco fez parte de muitos momentos da minha vida, e então por isso eu coloquei essa música aqui, número 13, It's a Lie. Agora eu vou voltar lá pro EP de 2012 com a música I'm Alright, que inclusive tem um clipe aqui, né? Os clipes dessa época não são lá muito bons, eles são meio caseiros, meio baixo orçamento, assim. Mas tudo bem, ó o baixista aí. O integrante principal da banda, não é esse cara aí não, não é o vocalista Whitfield Crane, ele é um dos, né? Mas o guitarrista canhoto que vocês vão ver aí, o Klaus Eichstätt, esse aí, mal aparece a cara dele. Ele é o cérebro da banda, ele é que deu o pontapé inicial na banda com a composição das principais músicas do EP, que é o primeiro disco deles, e do primeiro inteiro mesmo, de 92, que é o America's Least Wanted, de maior sucesso. Foi ele que compôs Everything About You, foi ele que compôs várias outras que tocaram bastante. Então, e ele é um cara super tranquilão, assim, não tem ego, é um cara de boa pra caramba. E era o meu ídolo na guitarra durante anos, eu copiei muito o estilo dele pra mim. E essa é uma música que tem esse tan, 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 e o pessoal pula muito em show quando eles tocam, mesmo sem conhecer a música. Muito boa. Vamos seguir agora pra 1995, um disco que demorou um século pra sair, porque na época eu era muito fã, eu passei 93, 94 e metade de 95 esperando esse disco aqui. Vamos lá com a música God. Não tem nada a ver com aquela coisa inofensiva que o pessoal geralmente associa ao Ugly Kid Joe, aquela coisa que eu falei do amigo que falou que era Mamonas Assassinas. Tem nada a ver, isso é bom pra caralho, isso é o quê? Não chega a ser um heavy metal ou é? Que é, né? Vocês digam aí o que é o Ugly Kid Joe. Pra mim, é uma banda com estilo único. E esse é o primeiro disco do baterista que eu falei que é um arraso. Dá pra sentir, né? Adoro isso aí, ó. As pauzinhas dele são muito do caralho. Essa música ela vem depois da introdução ali, ela é quase junta, mas eu não coloquei a introdução, coloquei direto nela. E vamos seguir. A próxima música que tá aqui em número 10, né, a 10ª colocada é Would You Like to Be There? Aí essa música eu preciso falar do guitarrista Dave Fortman, que é o segundo guitarrista, junto com o Klaus. Ele acabou tomando conta da banda na parte de composições depois que ele chegou. Ele chegou quando eles já estavam gravando o primeiro disco, America's Least Wanted. Deu tempo dele colocar uma música lá dele. Mas depois ele tomou conta. E essa é uma das músicas dele, sozinho, que ele compôs. Quando esse disco saiu, eu lembro que essa foi a única música que eu gostei muito. Tava ouvindo ela mais porque ela é melodiosa, ela é um pouco mais normal, vai. Se eu não me engano, eles tocaram essa música ao vivo no show que eu fui aqui no Brasil, de 2012, porque o que acontece? Essa formação do Motel California e do Menace to Sobriety, que é o disco anterior, é a formação clássica, é a formação, não é a original, mas é a que deu mais certo, não em termos de sucesso, mas em termos de qualidade mesmo. E quando eles voltaram em 2012, o intuito era voltar com essa galera, mais dois caras, que eram o guitarrista Dave Fortman e o baterista Shannon Larkin, não podiam se comprometer a fazer grandes turnês e tal, mas no show do Brasil eles vieram
eu tive a oportunidade de ver essa formação, então, porque no primeiro show que eu vi de 94 não tinha esses caras, quer dizer, não tinha o baterista ainda, eles vieram com baterista substituto naquela época. Vamos lá, então, em nono lugar, agora a gente vai voltar lá pro EP de 91, que é o As Ugly As They Wanna Be, que é fantástico. E aqui eu vou pular a primeira parte, que é a música Sweet Leaf do Black Sabbath, que é legal pra caramba com eles, só que tem uma música que é emendada. Eu vou procurar a emenda dela direitinho aqui, vamos ver. É aqui. Ó. Vai começar agora, peraí. Agora. Tem esse riff de ligação e logo vai entrar a música Funky Fresh Country Club, que é isso aqui, ó. Eu ali, adolescente, 14 anos, sei lá, eu ouvi esse baixo e falei, que porra é essa, cara? Claro, estão indo na praia do Red Hot Chili Peppers muito, só que pra mim, muito melhor. Gosto muito mais, fazer o quê? O baixo é muito bom, o baixo comanda muito. Esse EP aqui, ele é muito destaque. Mas os riffs também, ó. E essas músicas antigas, elas têm muito o lance mais funk, né? Essas acentuações. E depois eles perderam, eles começaram a fazer um heavy metal um pouco mais reto, principalmente nos dias atuais, assim, que eu acho que a banda perdeu completamente essas características, é outra banda. Essa aí é do caralho. Ah, e essa música foi escrita não pelo guitarrista da época, por um guitarrista anterior que já não fazia parte da banda, que é o Eric Phillips. Ele fez 3 músicas, eu acho, dessas que estão no disco do Ugly Kid Joe, e as 3 estão aqui no meu top 10, né, porque aqui a gente já passou, a gente já tá no 9, e a banda antigamente se chamava Overdrive também, e tem uma curiosidade que eles fizeram um certo nome com esse Overdrive, mas era um nome muito genérico, né, 1 milhão de bandas na época com esse nome. Só que quando eles trocaram pra Ugly Kid Joe, eles colocavam no pôster, assim, formerly Overdrive, né? Tipo, anteriormente conhecido como Overdrive. Isso virou uma piada na cidade deles, porque eles fizeram isso muitas vezes, em alguns shows. E aí teve uma banda que colocou o nome de Formerly Overdrive, né? Tipo, anteriormente Overdrive, pra sacanear eles. Agora, vamos ver... número 8, oitava música, qual que será? Do disco Menace to Sobriety, de 95, é a música... Cadê minha lista? VIP, que eles passaram a usar no começo dos shows, na volta deles. Em 2012 eles faziam a introdução do disco, que é essa aqui, ó, que não tá na minha lista, tá? Até hoje eles abrem com essa introdução. Só que em vez de ir pra música God, eles vinham pra... música que já começa com contagem no chimbal, eu adoro. Olha isso. Vem, chimbalzinho. Demora, hein? Isso é muito bom. Sente a pressão desse baixo dobrando com as guitarras. Maçudo mesmo, o cara toca demais. E a voz do Whitfield Crane nessa época ainda tinha uma coisa meio moleque assim, mas já bem mais madura que antigamente, né? Que no primeiro disco, ou no EP.
Aí desse mesmo disco vem a número 7 aqui, ó. A sétima música, deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétima, que é Clover. Chimbal. Sei que não é super original. Tem uma música no disco do Exodus. Esqueci o nome. Parece com isso. Essa bateria é muito boa, gente. Escuta isso. Agora. Caralho. Bom, número 6 da lista também é desse disco. Aliás, esse disco virou a base de repertório deles durante um bom tempo. E acho que até hoje ainda tem bastante música desse disco nos shows, porque eles gostam, não porque fez grande sucesso. Que é a música Jesus Rode a Harley. Jesus na moto. Essa música é do guitarrista também, do Dave Fortman. Nos primeiros discos do Ugly Kid Joe que eu tinha em vinil, vinha escrito quem que fazia cada música. Aí nas versões em CD vinha acreditada a banda inteira. Nesse disco também já vem acreditada a banda inteira. Esse nem chegou a ter em vinil. Mas no começo da internet eu achei um site, sei lá de onde, que tinha direitinho o nome de quem fez a música. E aí eu pude descobrir quem fez qual. E essa aí estava acreditada, se eu não me engano, ao Dave Fortman, que é o guitarrista, e ao Whitfield Crane, que é o vocalista. Muita música boa. Jesus Rode a Harley. Tem uns solos muito bons também, quer ver, ó? Simples. Esse solo é do Dave Fortman, inclusive, que ele toca um pouco mais lento, mais na manha, assim. E eu descobri que é ele no show, porque no show eu fiquei filmando as músicas pra descobrir de uma vez por todas quem que era quem ali, né? Agora eu sei direitinho o estilo dele e tal. Muito boa. Aí vamos para mais uma desse disco, tá aqui em quinto... Poxa, eu tô perdendo as contas aqui. Quinto lugar. Milkman's Son, que era a minha música preferida a primeira vez que eu escutei esse disco. Que eu não falei, mas esse aqui, quando saiu em 95, também foi um choque. Foi um negócio meio esquisito demais, eu não gostei pra caramba. A capa eu acho péssima até hoje. Ela é feia, ela é podre, né? Sei lá. Esse moleque tomando cerveja aí, com a mesa cheia de pepino, sei lá que porra é essa. Não faz o menor sentido, com fogo atrás, esse logo horroroso, que mal dá pra ler o nome da banda. Parecia um disco pirata, quando meu pai trouxe pra mim isso aí. Comprado na loja Bill Box de São Paulo. Loja essa que também tinha uma filial em Juiz de Fora, mas ele comprou em São Paulo e levou pra mim com selinho e tudo. Vamos lá, Milkman's Son. Dá pra ver que ó, até esse disco tem muito do funkeado ali, né? As batidas. Esse riff que sai do lugar comum também. Eu demorei a tirar porque eu achava que era um pouco mais comum e depois eu descobri que as notas não são aquelas mais clichês. São meio tortos assim os riffs. Mas ela é super comercial essa música. Eu gostei logo de primeira. Nossa, muito foda. Olha o refrão.
backing que fica meio... poucas notas, né? Meio paradão. O solo dela também é fantástico. Quem faz é o Dave Fortman também, que é o cara que escreveu ela sozinho. Aí até hoje nos shows, quando eles tocam essa música, o vocalista Whitfield Crane, ele apresenta como música do Dave Fortman, mesmo quando ele não está. Porque hoje em dia a banda toca totalmente desfalcada. Vamos lá, o baixista, falei que foi preso. Embora já esteja solto. Inclusive respondeu uma mensagem minha no Instagram outro dia. Aí eles botaram outro baixista, botaram um guitarrista metidinho pra caralho, que é um carequinha pra ficar no lugar do Dave Fortman, que também era careca, agora é careca. E um baterista, tem um menino lá, um careca também, um canhoto, que inclusive faz uns backings, ele canta bem. Mas não é da banda, assim, não são esses caras que a gente estava esperando ver. E então eles tocam desfalcado, mas eles dão o crédito pro cara que fez a música, porque eles são muito amigos ainda. Inclusive, quando gravam discos hoje, eles gravam com essa formação. Eles põem essa galera para participar e para compor. O último disco deles se chama Red Wings of Destiny. E tem várias músicas do Dave Fortman que nem faz show mais com a banda. Vamos lá. Quarto lugar, nós vamos pro EP de 1991, a música também do Eric Phillips, que é aquele primeiro guitarrista da banda Overdrive, que nem chegou a fazer parte do Ugly Kid Joe, mas parece que eles estavam com pressa ali para gravar e pegaram as músicas que tinham prontas lá e vamos tacar aqui na fábrica e vamos fazer. E essa aqui é uma delas, Too Bad. Tem um comecinho que lembra um pouco com AC/DC, com Van Halen, mas eu acho muito, muito boa. Chimbalzinho também. Isso que tá aqui na tela é a contracapa do disco, né? Olha o baixo, gente. Esse baixo era muito importante pra eles. É uma coisa que destacava muito pra mim. As guitarras também, a banda inteira era foda. Olha esse riff. A banda nesse primeiro disco tinha um outro baterista que era o Mark Davis, que gravou esse EP e o próximo. Tinha também um outro guitarrista antes do Dave Fortman, que era o Roger Lahr, que ele era guitarra base. E segundo o Klaus Eichstätt, que é o guitarrista principal, ele gravou bem pouquinho do EP. Quem gravou mais foi o Klaus, né? Bom, vamos lá. Lembro que eu achava o vocal do Whitfield Crane nessa música meio Vince Neil, do Motley Crue. Não, clichêzaço feio de rock. Vamos lá, essa é a número 4 então. Em terceiro lugar, nós vamos pro disco fodaralhaço de 1992, America's Least Wanted, que também foi feito meio às pressas para capitalizar em cima do sucesso da música Everything About You. E vamos lá, é a música So Damn Cool, que tá aqui. Muito boa. Vai entrando os instrumentos, agora entrou um baixo distorcido, bateria e mais uma guitarra. Essa é uma das músicas que teve clipe, passava na MTV brasileira. É um clipe preto e branco, com imagem de show, com as imagens distorcidas. Muito boa. É uma melodia muito diferente, a gente não espera isso em cima desse riff. É um pouco já do alternativo, do grunge ali, né? Mas
com heavy metal, com hard rock anos 80. E a banda que pra mim faz a transição perfeita pro que veio depois ali. E essa música é do guitarrista, do Klaus. Lembro que vinha só o nome dele no vinil. Bom, beleza, essa é a terceira. Tem um solo dele que é... é muito rápido e muito bizarro, eu gostava muito disso. E essas coisas, ó. É muito... Bom, vamos lá para a próxima. Segundo lugar, tá logo aqui antes. Don't Go, que é a última, na verdade, música do Eric Phillips, que é o guitarrista da banda anterior deles. E essas músicas que eu tô falando que são desse cara são junto com o vocalista Whitfield Crane, por isso que elas estão no Ugly Kid Joe. O que eu posso dizer sobre ela? Toquei ano passado, ela ao vivo. Um amigo que é o Gustavo, ele contratou a banda que eu tocava na época e para fazer uma festa da empresa dele e tal. Ele falou: Daniel, a gente precisa tocar uma música do Ugly Kid Joe. E ele e o irmão, que eram dois fãs da época, também tiveram uma história parecida com a minha, que descobri na MTV e ficavam ouvindo enquanto jogavam videogame. E eles escolheram essa música que, pô, é a segunda música deles que eu mais gosto, então eu fiquei feliz pra caramba de poder cantar e tocar. E o Gustavo tocou a guitarra solo todo caralho. Bom, mas vamos agora pro número 1, fazer uma pequena introdução do porquê que essa é a número 1. É a música que me fez gostar deles. É a música que me mostrou que eles não são Mamonas Assassinas. É a música que me mostrou que eles não são... não é Everything About You, não tem nada a ver. Quem estivesse esperando que essa fosse a primeira, pelo amor de Deus, essa talvez seja a última da minha lista. Essa música é pavorosa. Eu lembro quando ela rolava na MTV, eu ficava com vergonha. Eu não conhecia a banda, eu achava horrível aquele clipe com os caras fazendo caretinha, querendo ser engraçadinhos. Então eu entendo um pouco essa resistência que algumas pessoas têm com a banda por causa daquilo. Aquilo ficou muito famoso. Depois veio o cover de Cats in the Cradle também, que é uma coisinha meio... que pode parecer meio pretensiosa, assim, né? Porque é uma música mais... com uma temática ali até triste, né? E mais séria. Mas a música foda deles, que me conquistou, que me pegou e falou: caralho, que banda é essa, velho? Esses caras são muito bons. E que me fez ser fã do guitarrista, até porque eu vi no disco que a música era dele. É a primeira música desse disco, Neighbor, que tem um riff, assim, pra lá de fantástico pra mim. E esse som de guitarra que na época eu achava perfeito. Mas é bem abelhudo, né? O que eu já ouvi desse disco, gente, dessa música, bilhões de vezes. E o clipe era muito bom. O clipe mostrava aquelas casinhas típicas americanas com um jardinzinho na frente. Uma família normal, chegava o vizinho porcalhão na vizinhança, ele se mudando e tava todo mundo apavorado. E mostrava a banda tocando ali no jardim, né? Bem essa coisa meio boba de adolescente, assim, mas não a nível Mamonas, pelo amor de Deus. É um negócio bem humorado, podemos dizer assim, mas não é tão apelativo, pelo menos eu nunca encarei assim. E tem um conteúdo musical mais sério, eu acho. Assim. Essa música é boa pra caralho, musicalmente, assim, ela não precisa ter
a letra para existir. Bom, o que eu posso dizer mais? Esse disco foi produzido por um cara muito foda, que é o Mark Dodson, é um inglês que já tinha produzido muitos discos do Udo, do Anthrax, do Judas Priest. Eu não sei se ele produziu ou se ele foi engenheiro de som só do Judas. Mas ele estava envolvido com essa galera toda e é um cara bem massa. Os discos que ele botou o dedo ali ficaram muito bons. E é isso, galera. Então eu precisava trazer o Ugly Kid Joe aqui no canal para defender, para mostrar as músicas que eu curto pra caramba, mesmo falando por cima aqui, mas para mostrar, falar, gente, isso é o Ugly Kid Joe. Reparem que eu não coloquei nenhuma música de 2015 pra frente. Existem 2 discos, um de 2015 e um de 2022. Eu não gostei muito. O de 2015 não tem nada muito legal. A primeira música é meio um plágio de Foo Fighters, já me deixou totalmente broxado com o disco. E o disco de 2022, ele é cheio de música meio acústica e umas Quero Ser AC/DC, que não tem a ver com essa essência da banda pra mim, então por isso eles ficaram de fora. Mas é uma banda que eu adoro e se vier tocar aqui no Brasil, eu vou no show. Se eu estiver fora e eles estiverem tocando, eu vou no show, não tem jeito. Isso aqui é bom demais e é isso, galera. Queria ter mostrado, pronto, tirei isso de dentro de mim. E tá falado então. Quem não gostou, quem ouviu essas músicas e falou, ai, musiquinha paia, musiquinha tosca e tal, deixa pra lá. Bom, tem várias menções honrosas. Eu falo que o resto desse disco, excetuando Everything About You, seriam músicas que estariam numa lista minha de músicas muito boas. Esse segundo disco também, que é o Menace to Sobriety. O EP primeiro inteiro é foda. E esse aqui com ressalvas, né? Esse outro EP de 2012, muito bom também. Apesar dele ter saído na época com uma música ruim pra caramba, que é a 5ª música, que é com participação de outros vocalistas, então não dava nem pra você perceber que era o Ugly Kid Joe. Parecia até uma música fake, assim, na época, quando saiu. Mas tem outras ótimas, Devil's Paradise tem um clipe, e essa No One Survives também é de matar. Então é isso, quem gostou, vai atrás da discografia, escute e depois me fala aí, principalmente se tiver gostado. Beleza? É isso aí então, até a próxima.